Que bom você estar com a gente. É sinal que você tomou uma decisão. E lembrando que essa sua decisão é única. Aliás, sua decisão é ímpar. Faz a diferença quando você decide, não os outros. Vamos exercitar mais um pouco, vamos fazer mais exercícios e vamos chegar lá. Tá legal? Então veja aqui, a questão de número 19. Determinada corporação militar utilizou 320 mil de seu orçamento anual com a manutenção das viaturas, com alimentação e com combustível. Sabe-se que a despesa com combustível foi igual a 3 vezes a despesa com a manutenção das viaturas e também superior, tá certo, a 30 mil reais a despesa com alimentação. Com base nessas informações, assinale a opção correta. Pronto. Então, lembrando, esse tipo de questão é a questão que não dá para o cabo chutar. Tá certo? Ou ele sabe fazer ou não sabe. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ó, então, vamos lá. Determinar, então, esse aqui é o dinheiro que eles têm. 320 mil. Seu orçamento anual com a manutenção das viaturas, com alimentação e com combustível. Então, existe 3 despesas. Manutenção, alimentação e combustível. Sabe que a despesa com combustível foi igual, olha aqui as informações, a 3 vezes a despesa com a manutenção das viaturas. E também superou em 30 mil a despesa com alimentação. Pronto, então deixa eu pegar esses dados. Então, a nossa despesa. Então, nós temos 3 tipos de despesas. Então, me ajude aqui. 3 tipos de despesa. Primeiro, tá certo? Anual manutenção. Manutenção. Nós vamos com alimentação e um combustível. Então, se eu somar essas 3 despesas, nós vamos ter os 320 mil. Pronto. Isso para não botar tanto zero, para não dar problema. Ele diz, bem aqui, na continuidade, ele sabe-se que a despesa com combustível, ó, a despesa com combustível, certo? Foi igual a 3 vezes a despesa com a manutenção. 3 vezes com a despesa com a manutenção. E essa despesa superou em 30 mil a despesa com alimentação. Então, combustível superou, quer dizer, superou em 30 despesa com alimentação. Então, alimentação mais 30 mil. Lembre, isso aqui é 1.000. Pronto. São essas informações que eu tenho na questão. Então, agora é só começar a trabalhar. Nós chamamos isso na matemática de sistema. Sistema, valores, tudo. Então, vamos começar bem simples. Olha, então nós temos, ó, manutenção, mais alimentação, mais combustível. Então, o que nós vamos fazer? Botar 3M aqui. Então, isso aqui é 3M. Então, deixa eu destacar um pouquinho. Então, isso aqui é 3M. Isso é o C. Isso é igual a 320. Então, daqui nós ficamos com essa informação. A mais 3M, nós ficamos com A mais 4M. Então, A mais 4M, isso é igual a 320. Ora, pronto, já usamos essa e usamos essa. Agora, essa vez dessa daqui. Ó, quem é C? C é 3M. Vamos usar esse dado aqui. Então, eu tenho 3M é igual a A mais 30. Se eu deslocar, porque aqui está em função de A e M. Se eu deslocar o A para cá, então nós vamos ter menos A mais 3M é igual a 30. Foi. Não era mais? Se eu desloco para o outro lado, passa a ser quem? Menos. Então, agora nós temos um sistema que nós vamos usar o método da adição. Por quê? Porque existe simetria. Então, eu chamo o método Pituzinho. Ó, eu vou eliminar
O A, pichu, pichu, gostoso. Aí fica 7M somando é igual a 350. Ok? 350 mil, lembre. O M é 350 dividido por 7. Então, na realidade, o M é igual a 50. Pronto. O M é igual a 50. Quem é o nosso M, na realidade? O M é a quantidade de dinheiro gasto com manutenção. Então, vamos voltar bem para cá e falar. M é igual a 50. Se M é 50, quanto equivale o C? É 3 vezes 50, é 150. Ora, aí o que nós temos aqui? Nós temos várias maneiras para encontrar o valor de quem? O valor de A, de alimentação, tá certo? Então, existem várias maneiras de calcular. Porque aqui dá 200 para 320 é 120, ó. 150 mais 150 dá 200. Para 320 é 120. Ou você tem aqui, ó, 150. Passa o 30 para cá, 150 menos 30 dá 120. Pronto. Então você tem essas informações. Agora vamos, com muita atenção, com muito cuidado, para trabalhar os itens. Eu tenho, lembre, tá certo? Então, o item A, o item B e o item C. Acompanhe o seu material. Acompanhe o seu material e vamos tentar. O item A. A despesa com alimentação, ó, for superior a 140, tá errado. Ó, despesa com alimentação foi 120 mil. Então, lembre, isso aqui é 1.000, certo? Lembre que isso aqui é 1.000, certo? Então, só para reforçar. Então, isso aqui é 1.000, viu? Então, isso é 1.000, isso é 1.000. A gente evita o zero para poder não subcarregar a questão. Então, ele diz, a despesa com alimentação for superior a 140 mil. Não é verdade, certo? O que mais? Gastou menos de 160 com combustível. Opa! Olha aqui. Gastou menos de que 160 com combustível. Então, não tem nem o que pensar. O item qual é? B de bola. Ah, professor, na hora da prova eu fico na dúvida. Isso é perca de tempo. Marque logo o item B da questão. Ó, marque logo o item B da questão e saia para o abraço. Tá certo? A alimentação gastou mais de 290 mil. A alimentação e manutenção das viaturas gastou menos de 170, gastou menos. Pronto. Encontrou o item correto, marca e parte para o abraço. E para o sucesso. Tá certo? Então, essa foi a questão de número 19. Nós temos agora um outro enunciado para discutir se está correto ou está errado. Olha lá, no tchê-tchê-tchê-tchê. Ó, de acordo com informações do censo, a população de determinado município aumentou entre os anos 2000 e 2010, de 25 mil para 31 mil habitantes. Em 2010, havia nesse município 8 mil domicílios residenciais, nos quais 80% dispunham de energia elétrica. Com base nas informações acima apresentadas, julgo os itens que se seguem. Então, eu vou só dar uma olhadazinha aqui, considerando que a taxa de crescimento populacional desse município seja linear. Eita, isso aqui é uma informação quente, quentura. É possível estimar até o final de 2012, haverá 32.200 habitantes no município. Então, eu quero verificar se está correto ou não está correto. Um detalhe, qual é? A história de linear quer dizer linha reta. Então, vamos verificar aqui, tá certo? O que nós temos. Tá certo? Deixa eu dar só uma olhada no item seguinte. Se o crescimento proporcional do município no período considerado for linear, então esse crescimento foi de... Pronto! Então, veja aqui. O que é que nós temos para a questão? Então, deixa eu mostrar aqui um detalhezinho a vocês. Certo? Não vamos fazer isso usando, tá certo? Aquelas coisas complicadas. Então, imagine,
você, olha aqui como é bem simplesinho a questão. Então eu tenho, é só imaginar básico, nada de coisa complicada. Ó, nada de coisa complicada, para não atrapalhar a vida dos outros. Então vamos ver aqui, para não atrapalhar a vida dos outros. Então eu tenho aqui 2.000. Pronto. Aí aqui eu tenho no ano 2010. E aqui eu tenho 2012. Pronto. Isso aqui foi 25.000. Certo? Isso aqui, 31.000. Certo? E aqui é o que eu quero saber. Quanto é que tem em 2012? Ora, olha como é bem simplesinha a questão. Daqui para cá, houve um aumento de 10. Daqui para cá, houve um aumento de quem? De 2. Então, agora vamos ver aqui, ó. Quanto foi que aumentou aqui? 2. Ora, de 25 para 31, houve um aumento de quem? De 6. Na horizontal, aumentou 10. Na vertical, aumentou 6. Na horizontal, aumentou 2. E aqui, tá certo? Ele quer saber quanto foi esse aumento. Pronto, só isso que ele quer saber. Quanto foi esse aumento. Então, você faz a proporçãozinha. Ó, 10 aumentou 6. 2 aumentou x. Então, ó, 10 anos, aumentou 6. Certo? De 2 aumentou x. Então, 10 aumentou 6, 2 aumentou x. Pronto. Proporçãozinha. 10 anos, aumentou 6. Em 2 anos, aumentou quem? X. Simplificando um pouco, na realidade, pelo seu amadurecimento, tá certo? Dá para chegar sem dificuldade nenhuma, que o x é 12 dividido por 10. Então, x é 1,2. Na realidade, o meu x aqui representa quem? 1.200. Certo? Que isso é 1.200. Ora, isso era 31.000. Então, agora vamos voltar para a questão. Aumentou quem? 1.200. Ora, em 2010, era 31.000. Certo? Em 2012, houve um aumento de quem? Houve um aumento de 1.200. Então, se eu juntar esses dois, vai dar 32.200. Pronto. Simples até demais. Tá certo? Limpo até demais. Ó, considere que a taxa de crescimento proporcional desse município seja linear. É possível estimar que no final de 2002 haverá 32.200 habitantes. Correto. Tá certo? Correto. 32.200 habitantes. Pronto. O índice, o 20, a questão número 20, ou o índice 20, está correto. C de correto. Então, vamos ver agora o que ele pergunta no 21. Na 21, ele diz assim, na 21, se o crescimento populacional, tá certo, do município, no período considerado, for linear, então, esse crescimento foi de 4% ao ano, tá certo? 4% ao ano. Ora, eu tinha 31.000. No período considerado, tá certo? Foi para 32.000, tá certo? Foi para 32.200. Isso aqui lembrem, isso aqui é em 2010, tá certo? Foi 2010, tá certo? Então a questão foi 2010, 25.000, 31.000, em 2010 haverá 8.000 residenciais, pronto. Determinado município aumentou, tá certo? 2010, 25.000 para 31.000 habitantes. Em 2010 haverá um município, considerando que a taxa de crescimento populacional desse município seja linear. 2012, então estava verificando, pronto. Então foi 2012, 2010, 2012. Houve um aumento, na realidade, de 1.200.
1.200. Na realidade, houve um aumento de 1.200. Esse 1.200 tem que ser em relação a esse rapazinho aqui. Então, se eu calcular 4%, ó, então eu vou calcular o quê? 4%, certo? De 31 mil. Pronto. 4% de 31 mil. Simplificando um pouco, nós temos 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 4 é 12. É exatamente o aumento, foi de 4%. Então, na realidade, o item de número 21 está o quê? Está correto. Então, sem dificuldade nenhuma, o item 21 está correto. Certo? Pronto. Lembre, eu tenho o dado aqui. Ah, passivo, eu podia ter calculado o percentual? Tudo bem, calcular o percentual e verificava se era exatamente o quê? 4%. Então, lembra, essa foi o 21. A 22 ainda em relação a esse enunciado. Em 2010, menos de 1.700 domicílios residenciais desse município não dispunham de energia elétrica. Então, pegue seu... Olha, vou voltar aqui à questão para que ele está falando aonde sobre isso. Ele diz assim, em 2010, ó, havia nesse município 8.000, ó, domicílios residenciais, dos quais 80% tinha energia elétrica. Isso aqui tinha... Você dispõe de energia elétrica. Tem energia elétrica. Tem. Se 80% tem, o não está onde? O não está nos 20%. Então, se isso aqui é 80%, então o não é 20%. Então, voltando o item, vamos voltar ao item. O que ele diz? Em 2010... Lembrando que em 2010 nós temos 31 mil residências. Tá certo? Em 2010 nós temos 31 mil residências. Aí ele diz, menos de 1.700 domicílios residenciais não dispõem de energia elétrica. Então, quanto é por cento que nós vamos calcular aqui? Então, nós vamos calcular o não, que ele está dizendo, na realidade, representa quem? Representa 20%, ok? De 31 mil. 20% de 31 mil. Simplificando um pouco, ó, 20, 20. Então, nós temos aqui, multiplicando por 20, certo? Multiplicando, ó, por 20, 20, 21, 26. 2 vezes 1, 26. Então, nós temos aqui, na realidade, se nós multiplicarmos, então eu tenho 6.200 residências desse município não dispõem de energia elétrica. Qual é a pergunta? Menos de 1.700, certo? Ele diz, em 2010, menos de 1.700 domicílios residenciais desse município não dispõem de energia elétrica. Menos, tá certo? Em 2010, menos de 1.700 domicílios residenciais não dispõem de energia elétrica. Tá certo? Então, eu tenho... Então, ó, em 2010, menos de 1.700 residenciais desse município não dispõem de energia elétrica. Eu só vou reforçar aqui, bem, com muito cuidado a questão. Havia nesse município 8.000 domicílios residenciais. Pronto. Então, olha aqui. 8.000 domicílios residenciais, nos quais 80% dispõem de energia elétrica. Ó, 8.000 residenciais. Havia nesse município, então tá aqui, ó. Aqui é onde vai fazer os dados. 8.000 domicílios. Então, a questão, ó, é em relação a domicílio, não em relação à população. Então, vamos fazer as continhas, certo? Vamos fazer aqui as continhas. Então, só refazer aqui, porque agora
nós temos que verificar, eu tinha, não é em relação, ó, em 2010. Então, aqui nós pegamos uma outra coisa. Então, eu tenho. Então, leia com mais atenção. Ele diz, ó, ele diz bem aqui. Em 2010, havia nesse município 8.000 residências, 8.000. Então, aqui são 8.000 residências. Pronto. Tá certo? Aqui dali era a população. 8.000 residências. E ele tem, sim, ó, sim, tá certo? 8.000 residências. Sim, não representa o quê? 80%. Então, não representa o quê? 20%. Só reforçando, porque ali nós tínhamos população. E, na realidade, lendo a questão, ele está falando de domicílios. Tá certo? Então, feita a correção, então nós temos o que aqui? Então, nós temos 20% de 8.000. Ok? Então, fazendo a simplificação, vamos nos livrar disso aqui. Aí eu tenho exatamente, certo? 0, 2 vezes 8, 16. Pronto, agora tem lógica. Ele diz, em 2010, menos de 1.700. É exatamente menos de 1.700. São 1.000 e quem? E 600. Então, essa está correta. Então, refeita a correção, porque na realidade nós não estamos falando de domicílios, nós não estamos falando de população, não estamos falando de domicílio. Por causa do problema das questões. Está lá atrás e fui pegar os dados. Ok? Então, lembre, o item, tá certo? Esse item está correto. 1.600 domicílios sem, tá certo? Não dispõe de energia elétrica, ok? Então, nós temos mais um enunciado aqui. Um pouco bem interessante, mas merece nossa atenção. Existe um cálculo para saber a quantidade certa de água que se deve ingerir diariamente. 500 mililitros de água com valor fixo, mais 30 mililitros de água por quilo de massa corporal. Assim, uma pessoa com 57 quilos deve beber 2.210 mililitros de água por dia. Tá certo? Água é o melhor remédio. Após ler a reportagem acima, Pedro calculou que deveria ingerir diariamente 2.750 mililitros de água. Com base nessas informações, julga os itens que se seguem. Pronto. Então, na realidade, se você observar, nós temos isso aqui. Se nós observarmos a questão, nós temos 500 mililitros mais 30 mililitros por quilo de massa. Então, 30 vezes, a gente chama de peso, de massa, certo? A massa do indivíduo. Pronto. Então, a nossa questão, na realidade, é isso aqui. Na realidade, nós temos isso aqui. Tá certo? Então, isso é fixo, não depende do peso. 30, ele diz, ó, 30 mililitros de água por quilo de massa corporal. Então, se eu tiver uma certa massa, então depende da massa. Agora vamos verificar. O que Pedro tem que fazer? Ele tem que descobrir, com base nessas informações, descobrir qual é a massa de Pedro. Ele tem que tomar 2.750 mililitros. Então vamos ver aqui. Ele diz, Pedro tem mais de 90 quilos. Então vamos lá? Vamos descobrir o que o nosso amigo Pedro tem que fazer. Nosso amigo Pedro tem que fazer. Então, nosso amigo Pedro tem que fazer o seguinte. Se eu pegar o 500 mililitros fixo, mais 30 vezes a massa de Pedro, ele vai tomar exatamente, tá certo? 2.000. Ele vai tomar exatamente, então vamos ver aqui, 2.000, existe um cálculo para saber a quantidade, 2.210 mililitros, tá certo? Então vamos ver aqui, Pedro, 2.750.
750, pegando os dados da questão, mililitros. Ora, então eu tenho isso aqui, 30 m, que é a massa de Pedro, 2.750, certo? Menos 500. Pronto. Exatamente, 3, certo? 3, pronto, 30, certo? 30 mililitros. Então, e essa diferença, tá certo? Essa diferença vai dar exatamente 2.250. Então, se simplificar um pouco, né? Simplificando um pouco, 3m é igual a 225. Então, m é igual a 225 dividido por 3. Então, a nossa massa de Pedro é 75 quilos. Ok. Ah, mas Pacífico, uma pergunta. Eu podia ter feito isso? Eu já sei o que você estava pensando. Eu poderia ter feito simplesmente. Ele não está dizendo que é 90 quilos? Pedro mais 90 quilos? Então eu pego como base 90 quilos. Então eu pego 500 vezes 30 vezes 90. Então aqui eu rapidamente, tá certo? Verifico, tá certo? Se dá essa quantidade aqui. Então, na realidade, aqui, o item de número 23 está errado. A 23 está errado. Ele só tem 75 quilos. Pronto. Se Pedro utilizar um copo com capacidade de 250 mililitros, então ele deve beber no mínimo 11 copos. Então, simplesmente 250 vezes 11. Pronto, 250 vezes 11. O que que nós vamos ter? Então, 250 vezes 11 dá exatamente, olha aqui, 250 vezes 11 dá 0, dá 5, dá 7 e dá 2. Então, está o quê? Correta. Correta. Ó, 2.750 mililitros. Então, a 24 está correto. Certo? Agora vamos ver a 25. Se Pedro beber 4 onzeavos de água que deve ingerir pela manhã. Então, pela manhã, 4 onzeavos. Certo? Pela manhã de água que deve ingerir pela manhã. Mais 2/5 à tarde. Tá certo? 2/5 à tarde. Então, vamos ver aqui. Qual é a fração? Quantidade diária. Aí ele diz, e terá de beber 650 ml durante a noite, para completar a quantidade diária recomendada. Pronto, então vamos ver o que dá aqui. Aqui nós temos o mínimo muito comum, que é 55. 55 por 11 dá 5, então dá 20. Mais 55 por 5 dá 11, então dá 22. Isso aqui, na realidade, dá 42 sobre 55. Quanto é que falta para o inteiro? O inteiro é 55 sobre 55, certo? Menos 42 sobre 55, que dá exatamente 13 sobre 55. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a fração. Então, vamos calcular a fração. 13 sobre 55 do valor total. Qual é o valor total dele? 2.750. Simplificando um pouco, para não diminuir nossas contas, isso aqui dá 50. Então, implica que esse valor dá 650. Esse valor dá 650. Então, o que é que nós temos aqui na questão? Olha, vamos voltar para a minha questão. Bebe 4 onzeavos pela manhã, 2/5 à tarde. E à noite falta beber 650. Então está aqui. Somou a fração da manhã mais da tarde, vê quanto é que falta para o inteiro, que é 13,50 avos, calcula 13,55 avos de 2.750, dá exatamente 650 mililitros. Então, a resposta correta, né? Está correta. Tá certo? Bem simples, bem interessante a questão. Nós estamos com você.
Vamos em frente.